Bom dia. Vamos ver hoje, aqui neste vídeo, as leis fundamentais do circuito elétrico. Vamos começar por ver algumas definições relacionadas com os circuitos elétricos. E começamos pela definição de nó. Nó é qualquer ponto no circuito onde se ligam dois ou mais elementos. No circuito desta figura, são nós todos estes pontos indicados a vermelho. Notem que o nó pode corresponder apenas a um ponto visualmente, como aqui no lado esquerdo em cima, ou pode corresponder a algo que visualmente tem uma extensão bastante maior. No entanto, cumpre a definição de nó porque é um ponto onde se ligam dois ou mais elementos, neste caso, 4. O ramo é um caminho que liga dois nós. Temos aqui vários exemplos de ramos. Qualquer caminho que ligue dois nós é um ramo. Juntando agora estes dois conceitos, de nós e de ramos, e aqueles que vimos antes, de correntes e tensões, podemos ver o seguinte. Tensões são grandezas elétricas que se medem entre dois nós, e daí aquele conceito de diferença de potencial. É algo que devemos ter sempre em conta, é que uma tensão é uma diferença de potencial entre dois pontos. Portanto, e que esses pontos são nós de um circuito. As correntes, que correspondem à deslocação de carga, medem-se nos ramos. Portanto, uma corrente está associada a um ramo, as tensões estão associadas a nós. Algo que acontece frequentemente em circuitos elétricos é nós considerarmos um nó como sendo um nó de referência e, a partir daí, as tensões passam a estar associadas apenas a um nó. Podemos falar da tensão neste nó, ou na tensão neste nó, ou a tensão neste nó, se, por exemplo, definirmos este nó aqui em baixo como sendo um nó de referência. Mas mesmo ao dizer isso, estamos sempre a dizer implicitamente que estamos a falar da diferença potencial entre este nó e o nó de referência. Continuando nas definições, um caminho fechado é um caminho que começa e acaba no mesmo nó. E entre os caminhos fechados há o caso particular da malha, que é um caminho fechado que não contém dentro de si nenhum outro caminho fechado. Este caminho é um caminho fechado e é uma malha, porque também não contém nenhum caminho fechado dentro dele. Aqui, idem, nesta situação também, mas este aqui é um caminho fechado, mas que, no entanto, não é uma malha. Quando nós temos vários elementos, no caso aqui várias resistências, nós podemos associá-los no circuito. A associação em série é a associação de vários elementos em que eles se ligam, por assim dizer, uns a seguir aos outros. Em que eu ligo um terminal de um ao seguinte elemento e o outro terminal ao elemento seguinte, etc. Nesta situação, a chamada associação em série, o que verificamos é que a corrente percorrida, a corrente que percorre todos estes elementos é a mesma, podendo eles apresentar diferentes tensões ou diferentes diferenças de potencial aos seus terminais. Uma das coisas que queremos fazer em muitas situações é, dado um conjunto de resistências ligadas em série, calcular a resistência equivalente. Ou seja, se eu retirasse estas três resistências e as substituísse por uma única resistência. Nesse caso, essa resistência teria que ter um valor tal em que para uma corrente I teria aos seus terminais uma tensão equivalente VE. Ou seja, essa resistência teria por valor a tensão aplicada ao agregado a dividir pela corrente que lá passa. Esta tensão é a soma das três tensões que estão presentes nas resistências e agora, por manipulação algébrica, chegamos a esta expressão em que a resistência equivalente é a soma das resistências presentes no agregado. Ou seja, numa associação em série, o valor da resistência série equivalente é a soma das resistências
desse agregado. Para ver a associação série, é preciso garantir que a corrente que percorre os vários elementos da associação em série é a mesma. Olhando para este exemplo aqui, nós podemos ver que R1 e R2 estão em série, no entanto, R3 e R4, embora estejam colocadas a seguir às duas primeiras, não estão em série, porque a corrente que passa, não temos nenhuma garantia que a corrente que passa em R3 e em R4 ou em R4 seja a mesma que passa em R1 e R2. Porquê? Porque a corrente chega a este nó e vai se dividir em duas, uma para R3 e outra para R4. Reciprocamente, temos a associação em paralelo. Numa associação em paralelo, o que nós temos é um conjunto de elementos de circuito em que os seus terminais ligam aos mesmos nós. O que é que isso significa? Significa que todos estes elementos estão sujeitos à mesma diferença de potencial, a tensão aplicada a todos eles é a mesma e a corrente pode ser diferente. Tal como anteriormente, nós estamos interessados muitas vezes em calcular o equivalente à sua associação em paralelo, e o que nós vemos portanto, é que queremos substituir as três resistências por uma única. Resistência é essa equivalente que tem aplicada uma corrente V e que é atravessada por uma corrente equivalente que é a soma das correntes em cada uma das resistências individuais. Portanto, aplicando o mesmo princípio que anteriormente, a resistência equivalente é a tensão aplicada ao agregado a dividir pela corrente que percorre o agregado. Por manipulação algébrica, chegamos a esta expressão aqui, ou seja, podemos verificar que num agregado em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Ou dito de outra forma, que a condutância do agregado é igual à soma das condutâncias dos elementos que compõem esse agregado. A condição para nós considerarmos que vários elementos estão em paralelo é que os nós extremos sejam os mesmos, ou seja, que a tensão aplicada a esses elementos seja a mesma. Como podemos verificar aqui, R1 e R2 são dois elementos que estão em paralelo, porque os nós extremos de R1 e R2 são os mesmos. No entanto, R3 e R4 já não estão em paralelo, porque R3 tem um nó em comum com R1 e R2, mas o outro nó já não é comum.